Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. O meu nome é Caio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo e pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar funções de migrações personalizadas, como que nós conseguimos alterar algo dentro do nosso banco de dados sem modificar no arquivo models.py. E isso tem diversas utilidades em vários contextos, tá bom, pessoal? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui na aula de hoje, tá bom? Primeiro eu vou te mostrar aqui um problema real que poderia ser solucionado com migrações personalizadas, como fazer isso e dar outros exemplos para vocês também. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui no nosso código. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Vamos lá. Então aqui no código, o que eu tenho? Eu basicamente criei aqui uma pasta chamada funções personalizadas, criei aqui um projeto Django chamado funções, nele aqui eu simplesmente instalei o app home e dentro do app home eu fiz o seguinte, eu cadastrei o tópicos aqui dentro do admin e tópicos é essa model aqui, que por enquanto eu deixei aqui comentado que a gente vai usar futuramente nessa aula. O tópicos tem título, descrição e data. Apenas isso cria um superusuário e tem acesso ao admin. Executei um migration disso daqui do título, descrição e data, então a nossa migração atual é a seguinte, nós temos lá, cria uma tabela chamada tópicos com ID, título, descrição e data. Muito simples, apenas isso. Eu fiz isso, basicamente tenho acesso a essa tela, que no caso é o nosso admin do Django, onde eu posso cadastrar aqui título, vamos colocar aqui, por exemplo, Infralinux, descrição 1, 2, 3, 4, a data de agora, por exemplo, vamos dar um save, vamos criar uma outra aqui, Python, tipo, como se fosse tópicos de um fórum, sabe? 1, 2, 3, 4 para colocar qualquer coisa, colocar a data de hoje e dar um save. Perfeito, tá tudo funcionando normalmente. E isso era o que você tinha que implementar dentro da aplicação da empresa que você trabalha ou da sua empresa que você está criando. Mas pode acontecer que futuramente o seu tech lead, o gerente de projetos, o seu chefe ali chega para você e fala o seguinte: ô Caio, todos esses tópicos, eu preciso agora colocar um token dentro desse tópico. Eu preciso ter um token único que foi gerado ali de forma XYZ, mas eu preciso que todos esses tópicos tenham um token, tá bom? Eu preciso que literalmente todos os tópicos, desde os novos que vão ser cadastrados, seja gerado um token de forma aleatória e salvo no banco, quanto os tokens que já existem, eu quero que esses tópicos tenham um token também. Então você vai lá falar, isso é muito simples de se resolver. O que eu vou fazer? Vou criar isso daqui nas minhas models. Então você cria um campo token aqui, chamado ShareField, dá um maxlen qualquer aqui, não pensei muito nisso, define o null e o blank como true, porque você já criou agora ali, já tem uns campos que não pode ser nulo nem em branco, né? E você sobrescreve o método safe, verificando se o token não existe, se o usuário não passou nenhum token ali na hora de fazer a inscrição ou algo do tipo, a gente simplesmente gera um token aleatório para ele, que eu usei da biblioteca secrets, e depois executo o save da classe Py, que no caso seria a model. E aí parece que vai funcionar perfeitamente. Quando eu vou executar isso daqui, vou dar um Ctrl C no meu código. Vou agora dar um Make Migrations. Cadê? Acho que eu não tô vamos lá. Make Migrations. Beleza, ele criou a minha migração normalmente, então ele foi lá. Olha, eu tenho uma dependência que é o 001 initial e ele simplesmente fala o seguinte: olha, lá do nosso model tópicos, nós vamos criar um novo campo, então vamos adicionar um field chamado token e ele terá essas propriedades aqui. Tá, perfeito. Aí eu vou lá, faço o seguinte, dou um migrate agora nele, migrate. Vou vir aqui dar o run server. Você vai lá, vem aqui, beleza, você vai testar. Você adiciona um novo tópico, o campo aqui apareceu, você cria lá um XYZ qualquer, 1, 2, 3, 4, today, e clica aqui em save. Aí você vai testar XYZ e ver se o token foi criado. E foi criado perfeitamente, tá lá o token criado de forma aleatória, exatamente como o seu chefe te pediu. O problema aqui é o seguinte, quando você acessa o Python ou o Infralinux, percebe que o token ele está vazio. Ele não foi criado. Você vai ter que vir, se eu vir aqui e clicar no save, ele vai salvar e vai criar um novo token. Mas você vai ter que salvar tudo isso manualmente de novo. Ou você vai ter que criar um comando, um management personalizado para fazer isso. Também não, péssimo. Então o que a gente pode fazer para resolver esse tipo de problema? Uma migração personalizada. Então o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui, eu vou apagar esse meu banco aqui, vou apagar isso daqui. Tá? Só para a gente reiniciar, porque eu não quero que isso aconteça. E vou executar o migrate de novo, só com essa migração aqui de tópicos, ID, título e descrição, certo? Vou executar aqui um Python 3, manage.py, create super user.
criar aqui Caio, sem e-mail, 1234, 1234, yes para confirmar. E vou rodar isso daqui novamente. Voltando para cá, quando eu pressiono o F5, ele vai pedir para eu logar novamente, perfeito. E beleza, agora ele vai falar aqui no Search Table Tokens, porque isso daqui não está comentado. A gente vai comentar isso daqui de novo. Beleza. Então, voltamos para o ponto inicial da aula, onde eu só tinha o título, descrição e data, perfeito? Agora, vamos supor que o seu chefe pediu para você fazer exatamente aquilo que eu tinha acabado de comentar, de criar o token, de ser gerado de forma aleatória, etc. Aí você faz isso, coloca isso aqui até aí tá 100%, faz total sentido, tá bom? Aí aqui, você vai tirar essa aspas aqui que eu acho que eu tinha colocado sem querer. Aí você fala, eu vou executar minhas migrações, exatamente, então make migrations. E você vai criar o seu arquivo 002 initial. 002 initial não, 002 tópicos token.py. Só que antes de executar o migrate, porque o make migrations ele apenas cria esse arquivo, ele não de fato executa, persiste no banco de dados, a gente vai fazer algumas alterações. A gente vai modificar, personalizar essa migração. E para isso eu vou precisar aqui de uma função, tá bom? Eu vou criar aqui uma função chamada def completa underline token. Toda função de migração personalizada, a gente vai precisar de dois parâmetros. O apps. O apps vai ser basicamente uma forma de você acessar as models dos apps que você tem, tá bom? Então, se eu quero acessar minha models tópicos, eu vou acessar apps.getModel, eu já explico isso para vocês. E o esquema editor é basicamente a interface que o Django te permite de criar campos. Por exemplo, se você quer criar um novo campo, charField, se você quer alterar o charField que era nulo para não ser nulo mais, se você quer definir o campo como unique, o que não era unique, e etc. Tudo isso você faz através do esquema editor. Beleza? Temos isso daqui. Aí, qual que é a ideia? Basicamente, eu vou percorrer todo mundo que não tinha um token cadastrado e vou atualizar o token dele. Então, o que eu preciso fazer? Você vai pensar, cara, isso é muito simples. Você pode fazer um from.models import tópicos. Aqui é from... Beleza? Models, import tópicos. Aí você fala, é só fazer tópicos. Vamos criar aqui. Tópico vai ser igual a tópicos.objects.all. Aí agora é simples, é só iterar sobre tópicos e ir atualizando. Mas o problema é que isso daqui não funciona. A gente tem que trabalhar de uma forma que a gente chama de avaliação preguiçosa, lazy, de uma forma lazy. Por quê? Quando você está executando uma migração, o Django não carregou as suas models ainda. Por isso que isso daqui não vai funcionar de forma alguma. A gente tem que trabalhar com alguma forma que faça a captura de forma preguiçosa. Se você me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, você já viu a gente utilizando o reverse lazy, que mesmo quando o Django não tinha carregado as URLs, a gente conseguia fazer o reverse, porque a gente fazia de forma preguiçosa, tá bom? E a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui utilizando as models. Então a gente não pode fazer dessa forma. Para isso que o Django existe um método chamado getModel. Então a gente vai colocar getModel, o nome do app e o nome da model. Então a gente faz o seguinte, vamos chamar aqui de model, vai ser igual a apps.get_model. E agora eu passo o nome do meu app, no caso home, e eu vou passar também o nome do meu model, no caso tópicos, que é esse model que eu acabei de criar aqui, tá bom? Com isso eu consigo trabalhar. Beleza, agora eu faço o seguinte, agora sim eu posso percorrer isso daqui, for item in model. E agora eu preciso buscar todos os dados. Eu não tenho uma instância da minha model, eu busquei a model, eu tenho tópicos, agora eu preciso buscar todos os dados. .objects.all, tá bom? E agora eu faço item.token, vai ser igual. Vou importar a biblioteca secrets para atualizar isso daqui, então from secrets, import tokenx. Tokenx, e aqui eu vou passar uns 12, passar um número aleatório. E depois eu dou um item.save. Então, tem essa migração personalizada. E aqui em Operations, que é quando você executa um migrate, o que será executado de fato, a gente vai executar essa nossa função. Então, eu vou falar o seguinte, migrations. Cara, de onde está vindo esse migrations? O Django já importou automaticamente aqui em cima, certo? Migrations, ponto. Eu quero rodar um comando SQL? Não. Eu quero adicionar um field? Não. Eu quero alterar um campo? Não. Eu quero o quê? Run Python, rodar uma função Python. Qual função é essa? Completa token. Beleza. Pronto. Isso daqui é o suficiente pra gente. Então, isso daqui, ele vai criar o token e vai atualizar todo mundo quando eu executar as migrações. A gente pode fazer aqui um if
not item.token. Então aí vai da regra de negócio de vocês. Se toda migração você quer atualizar o token de todo mundo, aí você não atualiza ali, não faz a verificação. Ah não, quero verificar se o token não existe, se o token já existir e etc. Aí vai de como você achar melhor, tá bom? Pode fazer a verificação para ver se o token não existe e etc. Aí aqui você pode programar o que você precisar da forma com que você precisar. Você precisa do apps aqui, caso você fosse criar algum char field, alterar um campo, alguma coisa, você faria isso a partir do esquema editor, beleza? Então aqui nós temos o completa token, agora eu vou vir aqui e dar um run server. A gente não executou o migrate, né? Vamos executar agora o migrate, então eu vou pegar toda essa atualização que eu fiz aqui e executar lá dentro. Lembra que, na verdade, eu não lembro se eu tinha algo lá salvo, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu dar um run server aqui primeiro. Run server. Run server. Vamos vir aqui, beleza. Eu não tenho nenhum dado cadastrado, né? Ah, tá. Deixa eu só comentar aqui primeiro. Beleza? Vamos cadastrar um dado só para vocês verem que ele realmente está funcionando. Vamos colocar lá. Infra Linux. Descrição 234. Today. Save. Quando eu clico aqui... beleza, ele não tem nenhum token, tá bom? E agora, o que aconteceria? Se eu não tivesse feito as minhas migrações personalizadas, quando eu criasse o token, o que iria acontecer? Esse campo aqui que já estava criado, ele iria ficar com o token vazio. Mas nesse caso não. Eu vou parar meu servidor, executar aqui um migrate. Migrate. Beleza, executei o migrate. E agora, quando eu vim aqui e der o run server... Vamos voltar para cá. Eu vou acessar o Infralinux e o Infralinux está com o campo token e o token dele já foi criado automaticamente. Isso tudo por conta das nossas migrações personalizadas que a gente conseguiu executar, tá bom? Das nossas funções. A gente consegue personalizar as nossas migrações da forma como a gente quiser. Então aqui a gente falou, olha, migrations add field. A gente pode repetir isso daqui. Migrations.add field, a gente não precisa necessariamente utilizar o RunPython, tá bom? O RunPython é quando você quer executar dentro da sua migração uma função Python. Então, era o exemplo desse caso. Eu tinha uma função Python e queria executar ela junto com a minha migração. Tá? Mas você pode personalizar a sua migração aqui dentro desse próprio arquivo. Por exemplo, você quer executar um código direto na SQL, porque querendo ou não, um ORM, independente de qual seja, ele é extremamente completo, se for um ORM moderno, um ORM que já está validado no mercado, como o ORM do Django. Mas pode ser que em alguma situação específica, você precisa injetar código SQL. Então você pode digitar migrations.runsql e agora você simplesmente vem aqui e digita o código SQL que você precisa. Vamos supor que, se a gente observar, nós temos aqui a nossa model tópicos, que ela está dentro de home. Então, o nome da minha tabela é home_tópicos. Vamos supor que eu quero basicamente alterar o nome dessa tabela. Sem executar, criar outra migração e etc., dar toda aquela confusão. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, alter, vamos alterar o quê? Uma table, uma tabela. Qual tabela? A tabela home_tópicos. Você pode conferir aqui no nosso DB SQLite 3, ó, que a tabela se chama home_tópicos. Beleza, o que eu quero fazer? Eu quero alterar o quê? Eu quero renomear. Então, rename to, e aqui eu passo apenas tópicos. Então, eu vou injetar diretamente um código SQL. Poderia ser qualquer código em SQL, beleza? Eu poderia gerar um backup, por exemplo. Funcionaria 100% também com código SQL. Depende, obviamente, do banco de dados que você estiver trabalhando, vai ser diferente, tá? O SQLite tem algumas limitações. Beleza, criei esse código agora. Basicamente, deixa eu só copiar ele aqui, né? A gente já executou essa migração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse arquivo, vou apagar o meu banco, vou comentar tudo isso daqui. Beleza? E agora eu vou executar o migrate novamente para ele criar meu banco e vou criar o superuser novamente. Create superuser. Beleza? O meu name aqui vai ser Caio, sem e-mail, 2341234, quero confirmar e dei o run server. Volto aqui para o meu Firefox, ele vai pedir para eu logar novamente, 1234 e beleza. Agora eu vou vir para cá e eu vou dar um Ctrl Z aqui nas minhas migrações, só para eu voltar com aquele arquivo 02 lá. Então agora, vamos supor que eu eu fiz a migração dos tokens, né, que eu tinha coisado lá, que eu tinha criado. Criei lá a minha função, completa token, que eu já tinha feito. E além disso, naquela mesma hora, eu fui lá e alterei o nome da minha tabela. Agora eu vou executar essa migração.
Por quê? Essa migração ainda, ela não foi executada. Eu dei o migrate quando eu tinha apagado ela e comentado esses códigos. Então, eu vou descomentar esse código também. E agora sim, até porque quando eu rodo o run server, percebe que ele me fala aqui uma mensagem vermelha, ó, que tem uma migração que não foi aplicada ainda. Então, vamos aplicar essa migração e ver se a tabela realmente foi renomeada. Então, quando eu venho aqui e clico no migrate, ele fala ó, que deu tudo certo. Se eu observar no meu db.sqlite 3, ele vai ter renomeado minha tabela tópicos e todos os campos estão aqui, com o campo token também. Aqui tem um único probleminha, que é o seguinte, se eu vim aqui no meu Firefox e tentar acessar agora a classe tópicos, ele vai me dar um No Search Table Home Tópicos. E realmente não existe uma tabela chamada Home Tópicos, mas é porque o Django, normalmente, ele procura dessa forma, o nome do app, underline o nome do modules. Então eu preciso vir aqui na minha modules, e não vou precisar executar nenhuma migração nem nada do tipo, eu só vou ter que falar para o Django que quando eu tentar acessar a tabela do campo tópicos, eu não vou acessar home underline tópicos, eu vou acessar apenas tópicos. Então eu crio aqui a classe meta, e aqui eu vou passar o seguinte, o meu dbTable eu vou passar tópicos, é exatamente como eu passei lá, né? Tópicos mesmo que eu chamei? Cadê? Aqui foi tópicos, exatamente. Só copiar e colar para não ter problema, né? Agora sim. Se eu voltar para cá e der um F5, agora sim está funcionando 100%, eu consigo acessar essa minha tabela sem nenhum problema. Certo, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. É um conteúdo muito importante, tá? Para quem é aluno da Python Full, vai sair uma nova atualização no curso, especificamente sobre migrações personalizadas dentro do Django, porque dá para fazer muita e muita coisa mesmo com isso daqui. Dá para a gente criar novos campos, alterar campos que já existem, dá para a gente trabalhar com sistemas de backups dentro de migrações. Então, assim, o que eu passei aqui para vocês hoje é um conteúdo muito importante, mas é um conteúdo assim que teria muita coisa ainda pra gente aprender sobre o assunto, tá? E que infelizmente não dá pra eu trazer numa aula só, senão daria 6, 7, 10 horas de aula aqui pra vocês em uma única aula que não é interessante, tá? Eu sempre tento trazer aulas de 15 a 30 minutos pra que não fique extremamente cansativos pra vocês. Mas espero que vocês tenham conseguido entender tranquilamente, tá bom, pessoal? Ficou algo bem interessante, então vocês aprenderam duas formas de personalizar suas migrações, tanto com o Run Python, que é uma das formas, onde você vai executar uma função Python, sempre lembrando que essa função Python tem que receber esses dois parâmetros, tá? Isso daqui é obrigatório, porque o Run Python vai injetar esses dois parâmetros dentro da sua função. Então, se sua função não recebe, você não consegue trabalhar dentro dela. E principalmente, por exemplo, se você não recebe o apps, você não consegue acessar suas modules, as instâncias das suas modules. Se você não recebe o esquema editor, você não consegue modificar uma tabela, modificar uma coluna, criar uma nova coluna. Eu quero criar um char field, por exemplo. Você não consegue. Então, esses dois campos aqui você precisa trabalhar. E nós aprendemos também como que nós podemos injetar um comando SQL para fazer XYZ, depende da sua necessidade dentro da empresa que você estiver trabalhando, injetar diretamente um código SQL dentro do banco de dados, tá bom? Por mais que o RM seja completo, uma hora ou outra pode ser que você precise injetar SQL diretamente dentro do seu banco. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Fui!